Irmãos e irmãs, eu sou Nivaldo, ministro do culto e da palavra da paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Diocese de Santo André. Hoje, dia 3 de junho de 2020, estamos na 9ª semana do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela nos traz, na primeira leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. O Salmo responsorial, que é o Salmo 122. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Todos, ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. E o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos 18 ao 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, quem será ela, mulher? Por que os 7 se casaram com ela? E Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, mais uma vez, Jesus não caiu, assim como não caiu na armadilha dos fariseus, também agora não cai na armadilha dos saduceus, que procuram armar outra cilada contra Jesus. O grupo deles é formado por grandes proprietários de terras, anciãos e pelos membros de elite sacerdotal. Controlam a administração da justiça no tribunal, ou seja, no sinédrio. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos. E a pergunta capciosa que fazem a Jesus é exatamente sobre esse assunto, inventando a história de 7 homens que sucessivamente morreram e também a mulher com quem se casaram. Eles pretendem ridicularizar a crença na ressurreição. Quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Todos os 7 casaram com ela. Jesus, porém, introduz na resposta uma novidade que desconcerta seus interlocutores, como fizera antes com os fariseus na questão do imposto a César.
vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Primeiro, ele desmoraliza os saduceus que queriam desmoralizá-lo e diz que ele nem mesmo conhece as Escrituras e cita um texto, fundamental do Êxodo, que é lá no capítulo 3, no versículo 6, para mostrar que a ressurreição existe. Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Adorar o Deus da vida é acreditar que ele tem poder de preservar a vida, mesmo que isso supere a previsão e a compreensão humana. O poder de Deus, ele é mais forte que todas as forças destrutivas presentes na história e na natureza. Ele é o Senhor de tudo, e sendo o Deus da vida, não criou ninguém para a morte, mas para a aliança definitiva com Ele. E diz assim: ao dizer que os ressuscitados serão como os anjos do céu, critica a concepção grotesca da ressurreição que os fariseus têm. E que concepção grotesca é essa? Porque os fariseus, eles imaginam, que a vida depois da morte, ou seja, que ela é idêntica a essa vida que nós levamos aqui. O que é completamente impossível. Que a própria leitura, ela nos fala no capítulo 25, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Pois nós viveremos na trindade plena, ou seja, na graça de Deus, num mundo completamente diferente, onde não haverá choro, não haverá dores, não haverá ódio, não haverá orgulho. Um mundo completamente diferente. Uma vida completamente diferente. Uma vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que essa leitura, o que essa palavra, ela nos traz para nós hoje. Como viver essa palavra? Ser autêntico nas perguntas, ser autêntico, um desejo sincero de saber das coisas, vontade de crescer na capacidade de aprender, buscar o bem, sempre o bem, e é claro, viver, mas não como proprietário um dos outros, na pertença, acolher e respeitando o direito de cada um, de todas as pessoas, de cada pessoa. Irmãos e irmãs, Jesus, eles vêm nos propor, através dessa leitura, nós refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre o conhecimento da palavra. Não usar versículos bíblicos para justificar, ou seja, para destruir a vida do nosso próximo. Amar, usar a palavra de Deus para construir, e não para o poder, e não para tirar a dignidade do nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, até breve.
e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.